Olá, amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. Me sinto muito honrado em participar desse momento. Escolhi uma passagem que se encontra em Lucas, capítulo 11, versículo de 11 a 13. Qual pai, do meio de vocês, se o filho pede peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pede ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pede. Escolhi essa passagem porque a gente está num mês do Dia dos Pais e não tem exemplo maior do que nosso Deus como Pai. O meu filho Davi, ele também quer participar e ele vai falar uma passagem que se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Gostaria que todos vocês, junto à minha família, repetissem: Senhor, em Ti eu confio. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. A começar em mim, quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar, A começar, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, graça te damos, Senhor, pelas bênçãos, pelas vitórias, porque Tu até aqui tem nos ajudado. Por isso, Deus, neste momento nós te entregamos a nossa Igreja Batista Moriá nas Tuas mãos, que Tu visita aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando
da tua cura, da tua libertação, que a tua graça, a tua misericórdia vá ao encontro de cada lar, cada família, que o teu mover, o teu agir chega a cada um do teu povo, da face da terra. Por isso, meu Senhor amado, nós te agradecemos, porque tu é digno de toda honra, de toda glória. Amém. Queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá, que a graça do Senhor esteja sobre vocês e sobre todo o povo de Deus. A palavra de hoje tem base no capítulo 31 do livro dos Salmos e é uma sugestão da irmã Tatiane. É com prazer que eu trato deste assunto, seguindo a indicação da querida irmã Tatiane. Ela sugeriu a pregação baseada no Salmo 31. Esse salmo é um salmo que tem sido bastante estudado e o tema que eu quero dar é o seguinte: a canção dos oprimidos. Vou repetir: a canção dos oprimidos. A verdade central, a ideia principal é que a canção dos oprimidos é um instrumento que nos ajuda a superar a opressão. Deixe-me explicar um pouquinho o porquê deste tema. Salmo 31, como todos os salmos, o Salmo 31 é uma canção. Os salmos são poesias e muitos são dedicados ao cântico no templo. Então, o Salmo 31 é uma canção. E em segundo lugar, o autor do Salmo é uma pessoa oprimida. Era Davi, sentindo-se oprimido pelo rei Saul, perseguido e maltratado. Então nós temos uma canção, que é o Salmo, e o autor, que é uma pessoa oprimida. Então a canção do oprimido.
Mas como todos os oprimidos têm a experiência parecida, nós podemos então dizer que esse salmo é uma canção que tem a ver com todas as pessoas oprimidas, todas as pessoas que sofrem maldade, todas as pessoas que sofrem opressão. Preciso dar uma ideia do que eu quero dizer com a palavra opressão. Opressão é um comportamento maléfico que produz humilhação, ameaças, desprezos, maus tratos, calúnia, ofensas, perseguição. Isso praticado por seres humanos contra outros seres humanos vulneráveis, por meio de tirania e abuso de poder. Sequestros e assaltos, e também assassinatos, estão entre as formas extremas de opressão. A opressão ocorre na família. Eu acho que grande parte dos casos de opressão são familiares. Famílias onde o pai oprime os filhos, onde o marido oprime a esposa, filhos oprimindo seus pais, pais oprimindo seus filhos. Então a família é um local de frequente opressão. Também encontramos opressão na escola, onde muitas vezes o professor é um opressor que oprime os alunos. Muitas vezes os alunos oprimem o professor. Alunos formam um grupo para agredir a professora, para xingar a professora, para bater na professora. Isto é opressão. Xingar a professora, desqualificar a professora, apresentar conduta racista. Isso é opressão. No ambiente de trabalho, muitas vezes o chefe é um opressor, o dono é um opressor. Isso é bastante comum. E nas igrejas também. Há pastores que oprimem as suas ovelhas e grupos da igreja de líderes que oprimem o pastor e assim por diante. Então, nós podemos dizer que a opressão ocorre em quase todas as escalas da vida humana, em quase todas as áreas do viver das pessoas. A opressão é de ocorrência universal. Aconteceu já no início, quando Caim matou Abel. O assassinato de Abel por Caim foi um ato de extrema opressão. Caim oprimiu Abel, tirando a vida dele. E hoje em dia, muitas pessoas matam outras pessoas como uma forma extrema de depressão. Há 3 verdades que eu quero destacar sobre essa canção dos oprimidos. Primeiramente, a canção dos oprimidos nos encoraja a denunciar a opressão. A canção dos oprimidos, Salmo 31, nos encoraja a denunciar qualquer forma de opressão. O texto diz assim: por causa de todos os meus adversários, tornei-me opróbrio. Sim, sobremodo sou para os meus vizinhos, pois tenho ouvido a difamação de muitos, terror por todos os lados, enquanto juntamente conspiravam contra mim. Davi usa uma palavra que é muito comum na Bíblia, opróbrio. Opróbrio dá a ideia de desprezo total, vergonha, humilhação. Era isso que ele passava. Passava humilhação, passava adversidade, ele sofria de opressão. Mas esse salmo é um salmo de denúncia. Davi denuncia a opressão que sofria. Ele está falando do que ele sofria. Essa canção dos oprimidos, ela mostra que a opressão precisa de ser denunciada. Toda opressão precisa ser denunciada. O oprimido ou aquele que assiste
a opressão precisa denunciar. Frequentemente nós ouvimos falar de uma idosa ou um idoso que é maltratado na sua casa. Outras vezes nós sabemos de crianças que são oprimidas, maltratadas, machucadas. Essas formas de opressão precisam ser denunciadas. 2 comentários. É preciso reconhecer os danos causados pela opressão. Quando Davi usa a palavra opróbrio, ele está falando de algo danoso, que humilha, que maltrata, que despreza. E esse mal da opressão precisa ser reconhecido. Há 3 situações que eu quero denunciar aqui. Primeiro é no nível de abusos, digamos, em casa ou na escola, que pode produzir dano na personalidade. Algumas pessoas passam por opressões, crianças ou adolescentes ou adultos, e essa opressão danifica a sua personalidade, causa dano à sua personalidade. E muitas vezes esse dano que é causado é definitivo. A pessoa apresenta um problema, um dano que não regride. Uma mulher que eu conheci tinha um transtorno chamado de transtorno de personalidade borderline. Esse transtorno de personalidade costuma ocorrer em pessoas que sofreram alguma opressão muito grande na infância ou às vezes na adolescência. Esta mulher tinha 10 anos de idade quando a mãe dela se suicidou. O pai dela disse que ela era culpada do suicídio da mãe. Brigou muito com ela, agrediu muito e obrigou-a a lavar o sangue que tinha escorrido pela casa, dizendo continuamente que ela havia sido responsável pelo suicídio da mãe. Essa opressão tão gigantesca ocasionou uma perturbação na personalidade. E essa pessoa nunca mais foi uma pessoa organizada, nunca mais teve saúde mental. Era uma pessoa muito perturbada, deprimida, revoltada, agressiva. Na escola costuma haver o chamado bullying. Bullying também é uma opressão que se causa contra a outra pessoa. E isso também traz problemas. Crianças submetidas a bullying podem apresentar depois dificuldades no seu comportamento. Depressão, inibição, revolta, agressividade. Então, a opressão precisa ser denunciada por causa do grande dano que ela causa, por causa do grande dano que ela proporciona. Além do mais, é preciso conhecer como é que a opressão se manifesta. A opressão se manifesta como conspiração, como difamação, intimidação, ameaças, acusações, violência. Nas famílias, é muito comum nós vermos intimidação. O marido que intimida a mulher, ameaça. Às vezes uma criança diz, olha, lá em casa o papai briga com a minha mãe, ele fala que vai matar minha mãe. Isso é opressão. Ficar fazendo ameaças de violência, isso é opressão. Por causa disso, essa opressão precisa ser denunciada. Há uma história, uma fábula latina de um escritor chamado Esopo. Há várias fábulas, ele escreveu várias fábulas. Uma delas é a fábula do lobo e do cordeiro. A fábula diz que o lobo e o cordeiro foram a um riacho beber água. Foram ao mesmo tempo o lobo e o cordeiro beber água. O lobo ficou mais para cima da correnteza
e o cordeiro ficou mais para baixo. Mas o lobo então disse para o cordeiro: por que você está sujando a água que eu estou bebendo? E o cordeiro falou: mas eu não estou sujando sua água, a água está vindo daí para cá. E o lobo disse: está bem, mas você há 6 meses falou mal de mim. E o cordeiro disse: mas eu não fiz isso. Há 6 meses eu nem era nascido. E o lobo falou: mas seu pai falou mal de mim. E assim o lobo matou o cordeiro. E a fábula termina dizendo assim: da maneira como o lobo mata o cordeiro, os homens maus oprimem os inocentes. Qual é o problema dessa fábula? Qual é o problema? É que o cordeiro não percebeu que ele estava diante de uma ameaça de opressão. Ele pensou que era uma conversa normal. Ele pensou que era um diálogo normal. Mas não. Aquilo era um pretexto para matá-lo. O lobo criou um pretexto para matar o cordeiro. E o cordeiro aceitou conversar com ele. Então é preciso entender quando há uma intenção de opressão. É preciso entender que conspiração, difamação, intimidação, ameaças, acusações, violência são elementos da opressão. E a canção dos oprimidos diz que a opressão deve ser denunciada. Este salmo de Davi é um salmo denúncia. Ele fala e ele dedica esse salmo para o regente do coro. Quer dizer, era para ser publicado, era para ser levado para a igreja e era para ser cantado. Então ele entende, o salmista entende, que a opressão que ele sofria devia ser anunciada, devia ser proclamada. Pois bem, eu conheci um moço que é um moço com muitos problemas. 24 anos, 26 anos, por aí. Uma pessoa infeliz, uma pessoa assustada, uma pessoa medrosa, uma pessoa tímida, uma pessoa sem esperança. Ele contou a história dele. Quando ele tinha 4 anos, melhor dizendo, quando ele nasceu, ele já tinha um irmão de 18 anos. Quando ele fez 4 anos, o irmão, adulto já, passou a abusar dele, sexualmente. E esse irmão abusou dele por anos, até ele se tornar adulto. Quando ele começou a conversar comigo, ele reconhecia, ele falou: essa coisa que me perturba, porque meu irmão abusava de mim, eu não sabia fazer nada, eu não tinha resposta e tal. Eu falei: seria bom, para você se livrar disso, que você conversasse com a sua família. A sua família não sabe por que você tem esses problemas. É bom que seu pai saiba, a sua mãe saiba. E o seu irmão precisa ser confrontado. Ele concordou. Pediu uma reunião da família, chamou o pai, a mãe e o irmão. E contou tudo. A pessoa que sofre opressão precisa declarar. Há mulheres que apanham do marido por 5, 10 anos e um dia ela é assassinada. E depois vamos saber que ela apanhava por anos, vinha apanhando do marido. É a opressão que não foi denunciada. A canção do oprimido é um apelo, é um estímulo para a denúncia. O Salmo 31 é um salmo denúncia. Davi denuncia o comportamento de Saul. Saul perseguia Davi, queria matá-lo, e Davi, se sentindo oprimido, reagiu dessa forma. Só para lembrar, Saul era o rei, Davi era um prometido rei, era um destinado a rei. Ele foi ungido rei, mas ele não era o rei porque havia um rei que era chamado Saul. Saul achava que porque Davi era destinado a rei, Davi estava pensando em matar o rei. Davi nunca pensou em matar o rei, mas o rei pensava em matar Davi. Saul, o rei, organizou um exército de 3.000 homens de elite e frequentemente ia perseguir Davi para matá-lo. E Davi falava para ele: mas Saul, você não precisa me perseguir.
Eu não quero nada te matar, eu não vou causar mal a você. Você está aí porque Deus colocou. E era essa pressão, essa perseguição que Davi conta nessa passagem. Ele era difamado, ele era perseguido, precisava fugir, se esconder nas cavernas, porque havia um opressor que queria tirar a vida dele. Bom, também preciso dizer que a canção dos oprimidos deve ser expressa como oração. O Salmo 31, além de ser um desabafo, era também uma oração. No início, o Salmo começa assim: Em ti, Senhor, me refugio. Nunca seja eu envergonhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê para mim uma rocha de refúgio, uma casa de defesa. Que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome, guia-me e encaminha. Toda pessoa que sofre opressão precisa buscar a Deus em oração. É o que Davi faz. Ele denuncia a opressão que ele sofre, mas ao mesmo tempo ele busca em Deus o seu socorro. Ele é então uma pessoa que está sofrendo e transforma a declaração do seu sofrimento, ele transforma em oração. E a oração dele é exatamente essa. Repetindo, em ti, Senhor, me refugio. Nunca seja eu envergonhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê para mim uma rocha de refúgio, uma casa de defesa que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha. Fica claro, então, que o desabafo de Davi por ser perseguido passa a ser uma oração. Muitas vezes nós precisamos desabafar, mas só o desabafo é pouco. É preciso desabafo e também oração. Se você se sente oprimido pelo seu chefe da empresa, você deve conversar com ele, deve desabafar com ele. Mas não faz só isso não, você vai a Deus também em oração. Se a esposa é oprimida pelo marido, ela deve dizer para ele, olha, você me oprime. Eu estou falando para você que você me oprime, mas também eu vou falar com Deus. Eu vou contar para ele como eu me sinto com o seu comportamento. E o salmista faz isso. O oprimido deve apelar para a justiça divina. Ele diz, livra-me pela tua justiça. O oprimido é injustiçado. O oprimido sofre injustiça. Mas Deus é um Deus justo, que pode fazer prevalecer a sua justiça sobre a injustiça do perverso que causa a opressão. Livra-me pela tua justiça. Eu digo que toda opressão é um ato de injustiça. Oprimir o filho, oprimir o velhinho, oprimir a criança, oprimir o marido, oprimir a esposa, tudo isso é ato de injustiça. E o socorro vem pela justiça de Deus. Nós que sofremos injustiça, devemos orar a Deus, pedindo que a justiça dele ultrapasse a injustiça que nos está fazendo sofrer. Também o oprimido deve apelar para a proteção divina. Ele fala que Deus é sua rocha, é a sua caverna de esconderijo e uma fortaleza. Uma pessoa perseguida, ela poderia ser livre, ela poderia ser poupada de um perseguidor se ela dispusesse de uma rocha. A rocha é uma pedra grande, e às vezes são muitas pedras, onde um fugitivo pode se abrigar e não ser ferido pelo inimigo. Então, ele sabia que, sendo fugitivo, a rocha era importante para ele. Mas para ele, a rocha de verdade mesmo era Deus. Também ele fala de refúgio. Refúgio
era a caverna. Davi várias vezes se escondeu numa caverna. Ele podia se abrigar, se proteger numa rocha ou numa caverna, que é o refúgio. Então, para ele, Deus era a sua caverna, onde ele se refugia, onde ele se esconde. E também a fortaleza. A fortaleza é um castelo, é uma construção forte, cercada de muros, onde uma pessoa pode se abrigar. Davi tinha certeza de que Deus era a sua proteção. Ele é rocha, ele é caverna, ele é fortaleza. Ele é rocha, ele é caverna, ele é um castelo. Deus é isso. O oprimido, se você tem alguma opressão, você se sente oprimido no trabalho, ou você se sente oprimido por qualquer outra situação, o que você precisa fazer, e eu também, todos nós, é buscar em Deus a nossa rocha, é buscar em Deus um socorro e a fortaleza. Foi assim que Davi se comportou. E também, o oprimido deve orar por condução divina. Há duas coisas que Davi espera de Deus. Que Deus seja para ele uma rocha, uma caverna, uma fortaleza. Mas também que Deus seja para ele aquele que guia no caminho em que o perigo é evitado. Então ele diz assim: guia-me e encaminha-me. É importante saber evitar o opressor. Às vezes nós somos oprimidos porque nós não sabemos evitar o opressor. E o salmista pede: me ajuda de tal maneira que eu me afaste do opressor. Muitas pessoas fazem uma sociedade, ou uma moça que namora um homem, depois ele é um bandido. Adolescentes que se apaixonam por alguém, é um traficante, depois essa moça é morta. O que o salmista pede é o seguinte: que Deus guie os seus passos, de tal maneira que ele não se associe, que ele não se torne vítima de opressores. A oração dele é que Deus seja para ele a rocha, a caverna, a fortaleza, e que Deus seja o seu guia nos caminhos perigosos, onde qualquer pessoa pode encontrar com um assaltante ou um outro opressor. O outro fato sobre a canção dos oprimidos, Salmo 31, que eu preciso relatar, é que a canção dos oprimidos deve conter esperança. Todo oprimido, toda pessoa oprimida, deve ter no seu coração uma esperança de libertação. O salmista diz: bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa para comigo numa cidade sitiada. Eu dizia no meu coração: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste as minhas súplicas quando eu a te clamei. O salmista usa o salmo no passado, mas é comum na Bíblia, principalmente em certas literaturas da Bíblia, os salmos entre elas, que se usa o chamado de presente ou futuro profético. Então, uma coisa que se espera para o futuro, a pessoa considera como já tendo conseguido. Então, Davi fala como se isso já tivesse acontecido. Ele diz: bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa comigo numa cidade sitiada. Eu dizia no meu coração: estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste as minhas súplicas quando eu a te clamei. Ele fala como se já tivesse acontecido. A libertação dele é esperada, mas na sua alma, no seu coração, essa libertação já tinha acontecido. Então ele fala da esperança. A esperança é em situações extremas. Ele diz, eu digo, como oprimido, o oprimido deve ter esperança, mesmo em situações extremas. Aí ele menciona uma pessoa numa cidade sitiada, que Deus livrou, que Deus o livrou ou o livrará. Como livra alguém de uma cidade sitiada? Uma cidade sitiada é uma cidade cercada por exércitos, com a finalidade de que aquelas pessoas morram. Ali não entra água, ali não entra comida,
e as pessoas ficam presas dentro dessa cidade. Quando as pessoas estão muito ruins, quando elas estão morrendo de fome e de sede, eles invadem. O exército invade e mata aquelas pessoas e destrói aquela cidade. Seria o perigo extremo. E Davi diz que, na oração dele, que Deus o libertou como alguém que é liberto de uma cidade sitiada. A cidade era sitiada para que todos morressem, mas ele não morreu. Então ele considera que Deus o salvou como salvando alguém de uma cidade sitiada. Então, em situações extremas, como em uma cidade sitiada, Deus salva, liberta aquele que é o oprimido, mas que confia em Deus. O oprimido, continuando, deve ter esperança, mesmo quando não acredita mais em sua própria fé. Aqui ele diz assim: estou cortado diante dos teus olhos. Nós temos fé, mas às vezes nós não acreditamos na nossa fé. Ou seja, nós não cremos nela. Davi está falando que ele já não acreditava mais na fé. Ele já não acredita mais. Ele diz: estou cortado diante dos teus olhos. Mas nós sempre devemos esperar, nós sempre devemos aguardar uma libertação. Não devemos abrir mão. Toda pessoa oprimida deve esperar uma libertação. Eu conheço uma senhora que estava numa situação muito grave, muito ruim. Ela estava num processo de divórcio. O marido dela era, como chamava no Velho Testamento, no Novo Testamento, um homem de Belial. Belial é dizer, um homem perverso, um homem mau. Há muitos homens assim. E quando ela se casou com ele tinha uma fábrica, tinha casa e tinha carros. Então, tudo que eles tinham, ele tinha conseguido antes do casamento. Eles depois resolveram se divorciar, não estavam conseguindo viver direito. E ele queria então fazer o divórcio e não dar nada para ela. Nada da empresa, nada dos carros, nada da casa. Ela ia sair de mãos vazias. E ela estava muito amargurada, porque ela não tinha saída. O advogado não conseguia a solução e ela foi declarada como não tendo direito a nada. Porque ela casou, mas aqueles bens eram todos já do seu marido. E ela sofreu muito, porque ela ia ficar sem lugar para morar, sem abrigo, sem carro, sem nada. Até que ela resolveu abrir mão. Ela disse, agora eu vou abrir mão e vou assinar. E marcaram o dia de assinar o divórcio. Era para eles irem lá no cartório, ela ia assinar o divórcio, saía sem nada. Quando ela estava se preparando para sair de casa, para assinar o divórcio, sem receber nada, ela recebeu um telefonema. O marido dela tinha morrido. Infartou de madrugada e morreu. Ela que tinha perdido a esperança de viver, de sofrer a opressão, ela encontrou uma libertação. É claro, não estamos desejando que isso aconteça, mas o fato é que as pessoas oprimidas não devem abrir mão de ter uma esperança. O oprimido deve ter esperança. E não somente ter esperança, ele deve declarar essa esperança. O texto diz, não obstante, tu ouviste as minhas súplicas, quando eu clamei. Eu já não acreditava mais em nada, e por incrível que pareça, Deus me atendeu. Às vezes eu converso com certas pessoas a respeito da fé. Muitas pessoas gostam de colocar muita virtude na sua fé. E acham que por causa da sua fé, ela consegue coisas fantásticas. Mas Deus consegue coisas fantásticas também àquele que não acha que tem a fé. Davi falou, eu não tenho mais fé, eu estou cortado, mas Deus o libertou. Chegou o dia, quando acabou essa perseguição, quando acabou essa opressão. Pois bem, o Salmo 31 permite essa discussão, a canção dos oprimidos. O Salmo é uma canção.
E é uma canção que sai do coração de uma pessoa deprimida. De uma pessoa oprimida. Então, Davi é oprimido, ele canta uma canção. Todos nós devíamos saber uma canção, porque mais cedo ou mais tarde nós seremos oprimidos. Eu fui oprimido inúmeras vezes. Fui oprimido quando estava no exército, fui oprimido em algumas empresas onde eu trabalhei, fui oprimido em igrejas onde frequentei, e assim por diante. Mas aqui nós temos a canção do oprimido. Para terminar, quero dizer o seguinte: todas as pessoas correm o risco de sofrer opressão, mesmo os ricos e poderosos. Essa opressão poderá ser experimentada na família, no trabalho, na igreja ou em qualquer outra situação. Para nosso conforto, precisamos seguir o espírito da canção dos oprimidos, produzida pelo rei Davi, tornando pública a nossa situação de oprimido, colocando diante de Deus em oração o nosso sofrimento e mantendo esperança de libertação. Do meu coração, desejo alegria, bem-estar e libertação para qualquer pessoa que esteja me ouvindo. Libertação do medo, libertação da insegurança, libertação da doença e a plenitude da graça de Jesus sobre o seu coração, sobre o coração de todos nós. Que Deus abençoe a todos pela sua graça, pelo seu amor. Amém. Não consintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir, não consentir, e qualquer dor ou tristeza se por acaso desgostos vierem trazer-te temor, nunca te esqueças que Cristo é teu maior protetor. Não consentir, não consentir, e qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer e nunca ceder, em teus apertos te lembra que Cristo é o teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor, paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consentir, não consentir, que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer e nunca ceder, em teus apertos te lembra que Cristo é o teu protetor. Em teus apertos te lembra que